84 dias para a eleição. E contando, hein? Você se prepara que no dia da eleição, desde sempre, desde agora, mas no dia da eleição, baita programação aqui na CNN Brasil, hein? A gente vai ver a história acontecer ao vivo com vocês e descobrir quem vai ser o novo presidente da República. É alguém que está se elegendo pela primeira vez? É o atual que tenta a reeleição? O que as urnas vão dizer? Bom, a gente não tem a resposta, mas por enquanto a gente tem as intenções e é isso que a gente faz. Vamos de pesquisa eleitoral, então, divulgada agora de manhã. E nós temos várias telas. Real Time Big Data. Traz cenários da corrida eleitoral deste ano. Bora lá. Primeira tela. Intenção de voto para presidente num cenário nacional. Primeiro turno. Nós temos aqui o petista que aparece com 40% das intenções de voto. E é porque para a base bolsonarista a gente não fala PLista, né? Mas o bolsonarista, então já que eu falei petista, o bolsonarista, Flávio Bolsonaro, 33% das intenções de voto. Renan Santos aparece em terceiro lugar com 9%, Ronaldo Caiado, 7% das intenções de voto. Vamos aqui na próxima tela, ainda no mesmo cenário, tá? Só que com os demais candidatos. Romeu Zema, 2%, Augusto Cury, Joaquim Barbosa, 1%, e também outros candidatos, para quem diz, nenhum desses, algum outro, 1%, tá? Que aí também a gente inclui, não sei se o nome dos outros candidatos aparece na próxima tela. Ah, tá, esse de outros, de 1%, diz respeito a Cabo Daciolo, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa e Hertz Dias, que somados atingiram 1%, tá? E aí foram contabilizados como outros. Nulo e branco, 3%. Não sabe ou não respondeu, 3% também. Vamos de mais uma tela? Às 10 horas 22 minutos. Olha que ótimo, porque aqui a gente tem retrô. Que aí quando a gente fala sobre segundo turno e levando em conta o histórico, em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, os pré-candidatos empatam tecnicamente. E aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui é maio, junho e agora julho, tá? Em maio, a gente já era um empate técnico, né? Deixa eu ver se... voltou a ser o empate técnico, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em maio, nós tínhamos 44 para Flávio e 43 para Lula. Então, Flávio estava à frente. Tecnicamente empatados, né? Mas de maneira bruta à frente. Quando a gente vem para junho, ocorreu uma inversão, aquilo que a gente chama de uma virada. Lula assumiu a primeira colocação e Flávio foi para segundo. E aqui já com distância, não estavam tecnicamente empatados, porque são 2 pontos percentuais, de 45 iria para 43 e Flávio de 40 iria para 42. Então Lula mantinha singelamente uma liderança. Agora, olha lá, Lula de 45 manteve-se em 45, porém, Flávio de 40 foi para 42. E aí nós temos um empate técnico novamente. Brancos e nulos, 7% foi para 8, manteve-se em 8. Não sabe ou não respondeu, 6% foi para 7 e agora baixou para 5. Ou seja, isso aqui é interessante, hein? Tudo bem, dentro da margem de erro, é verdade. Mas baixou o número de quem não sabe. E, ao mesmo tempo, aqui aumentou os que votariam em Flávio Bolsonaro. Bom, vamos aqui para a próxima tela. A disputa entre Lula e Caiado. Eles também analisaram, tá? Ronaldo Caiado, que nesta pesquisa, vocês viram que no primeiro turno aparece em terceiro lugar. Em quarto lugar, na verdade. Renan Santos aparece em terceiro. Bom, entre Lula e Caiado, em maio, Lula tinha 43, Caiado 42. Passando para junho, Lula manteve-se em 43, Caiado subiu para 43, é tudo empate técnico, tá? Porque são 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E agora, em julho, nós temos uma inversão. Ainda um empate técnico, mas olha aqui que interessante. Interessante no sentido de movimentos políticos, né, gente? Não de quereres políticos. Aqui eu estou só te passando o número. Mas olha que interessante, 44% para Caiado e Lula com 43%. Repito, é um empate técnico, mas de maneira bruta, numericamente, Caiado 1 ponto acima. Brancos e nulos, 9%, 8% e 8%. Não sabe ou não respondeu, 6% e 5%.
E contra Romeu Zema? Como é que ficaria o cenário entre Lula e Romeu Zema? Aí você vê que já tem uma distância um pouquinho maior. Não tem nem empate técnico. Em maio, era Lula 43, Zema 39. Em junho, Lula 43, manteve-se, Zema subiu 1 ponto, 40%. E agora, julho, aumentou a distância, hein? Lula 44 e Zema 38%. Então, por enquanto, além de Flávio Bolsonaro, é Ronaldo Caiado que se aproxima mais de Lula. Os que votariam em branco e nulo eram 11, depois 11 e agora ainda 11, e não sabe ou não respondeu, ficou na mesma margem, neste mês está em 7%. Nós temos aqui a nossa próxima tela, agora trazendo Renan Santos. Olha aqui comigo que interessante isso. Renan Santos agora, de maneira geral, primeiro turno, aparece em terceiro lugar, né? Lula até que assim, manteve-se dentro de uma margem de erro, caiu, mas dentro da margem de erro. Olha aqui, Renan Santos, de 24%, subiu para 30%, ou seja, subiu 6 pontos e agora subiu de novo, mais 5 pontos. Então, no total, a gente está falando de uma diferença em 1 mês e meio de 11 pontos. Subiu 11 pontos, foi para 35 contra Lula e Lula permanece em primeiro lugar, quase 10 pontos de diferença, 44%. Brancos e nulos, você vê que interessante, ó, também era alto e foi caindo. Dá para a gente meio que interpretar que entre brancos e nulos e não sabe não respondeu, os que estavam duvidosos, pelo menos nesta pesquisa, nos leva a crer que foram para Renan Santos com o tempo. Porque, ó, era 15% de branco e nulo, foi para 12%, agora está em 11%. E quem diz não sei ou não quero responder, eram 13%, foi para 12%, agora estão em 10%. Esta arte, este cenário é o que mais tem movimentação. Realmente são 24 para 35, 11 pontos de crescimento de Renan Santos. Outro recorte a gente tem aqui. Eles perguntaram aos pesquisados e pesquisadas como é que você aprova o desempenho de Lula. O que você acha que tá bom, tá ruim, você aprova, desaprova? Desaprovam 50% dos entrevistados. Aprovam 46% dos entrevistados. Não sei ou não quero responder, 4%, tá? Desses entrevistados na pesquisa Real Time Big Data. O levantamento ainda analisou em quais pré-candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum. Sabe assim, quando você vê um nome e você pensa, nossa, esse aqui nunca. Socorro, não votaria nem com reza braba, é basicamente isso. Então, o que as pessoas respondem? Temos aqui Flávio Bolsonaro, 50%, Lula, 48%. De maneira bruta, você tem uma superioridade para Flávio Bolsonaro. Considerando a margem de erro, estão empatados, tá? Ronaldo Caiado, 39% disseram não votaria. E Romeu Zema, 37% disseram não votaria. Temos aqui a próxima tela. Cabo Daciolo soma 37%, 33% rejeitam Renan Santos, Joaquim Barbosa, 31%, Rui Costa Pimenta, 31%. Temos a próxima tela também sobre rejeição, tá? Leonardo Avalanche é rejeitado por 30%, na sequência vem 29% Samara Martins, 28% Hertz Dias, 27% Edmilson Costa. E segue a lista, porque ó, tem muito pré-candidato, viu, gente? Até já fica a dúvida aqui, quem será que vai, de fato, ser candidato, né? Por enquanto, todo mundo é pré-candidato. Augusto Cury, 25% de rejeição. E aí, quem disse assim, eu votaria em qualquer um deles, 2%. E quem não sabe ou não quis responder, 2% dos pesquisados e das pesquisadas. Tem mais tela? Não, acabou. A gente adora uma pesquisa e já ficou aqui achando que vão ter mais telas. Vamos aqui à tecnicidade, portanto. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o nosso Brasilzão entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro, falei várias vezes aqui, mas repito que ela é sempre importante. 2 pontos percentuais, tá? Para mais ou para menos. O nível de confiança desta pesquisa é de 95% e ela foi feita com dinheiro próprio do Instituto. E está registrada no TSE. São esses os números, tá bom? Para você, se você quiser ver mais detalhes, você pode pesquisar aqui.
E a Isabel Mego, o que pensa? Quero te ouvir, minha amiga. Quais das telas várias, qual te chamou mais atenção? E você vai dizendo pra gente, Bel, que a gente pode projetar de novo a tela, tá? Para ajudar a nortear a tua análise. Elisa, é interessante a gente pensar no posicionamento de Caiado, por exemplo. Lá em 2022, a gente falava muito sobre uma ideia de terceira via. Nessa eleição, ainda não é uma denominação que está sendo encabeçada pelos candidatos à presidência da República, mas de alguma maneira você tem alguns nomes que tentam construir uma candidatura fora da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. E aí, nesses cenários que são testados, o Caiado consegue também um empate técnico com o presidente Lula, assim como Flávio Bolsonaro consegue, segundo este instituto e outros institutos de pesquisa. E aí tem um dos pontos que são levantados que ajuda a gente a entender um pouco o porquê. O Caiado, ele consegue capturar, ainda que bem numa margem muito pequenininha, muito estreita, uma parcela do eleitorado do próprio presidente Lula. Mas essa parcela do eleitorado do presidente Lula tem mais dúvidas sobre quem apoiaria num eventual cenário em que Lula não fosse para o segundo turno do que certezas de quem apoiaria. Mas ainda assim, quando é preciso que eles citem algum nome, o nome de Caiado é o mais falado. E aí, o principal é quando a gente olha para esse mesmo cenário em que Flávio não iria para o segundo turno e verifica que boa parte desse eleitorado que não teria como votar em Flávio no segundo turno, votaria em quem? Votaria em Caiado. Então você tem uma divisão de uma parcela do eleitorado entre Flávio e Caiado. O Caiado acaba tirando um pouco e isso ajuda a explicar uma margem mais desconfortável que Flávio tem no olhar mais generalista da pesquisa. Ainda assim, Flávio Bolsonaro está conseguindo, aos poucos, demonstrar algum tipo de recuperação. Se a gente for olhar os dados de maio, antes do escândalo todo em relação ao áudio de Vorcaro, ele tinha 44% das intenções no segundo turno. Aí, em junho, caiu para 40%. E agora, em julho, ele chega novamente a 42%. Isso tudo a gente está falando dentro de uma margem de maleabilidade ali, da margem de erro. Mas ainda assim, isso pode configurar como uma espécie de reação, porque pelo menos ele não está caindo. Então é ali que você tem algum tipo de notícia um pouco mais acalentadora para a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas o desafio ainda é muito grande, principalmente quando a gente olha os espectros de alguns perfis de eleitorado em específico. Por exemplo, a gente teve a divulgação ontem do número de eleitores aptos a votar. 53% desse eleitorado, Elisa, é formado por mulheres. Nós somos a maioria. E o eleitorado feminino está muito mais próximo de Lula do que de Flávio Bolsonaro. Isso esbarra em dificuldades crônicas do bolsonarismo e que Flávio tenta, de alguma maneira, arrematar, por exemplo, escolhendo uma vice-mulher. A gente vai tratar disso logo mais aqui no live. Do outro lado, Flávio surfa melhor no eleitorado mais jovem, de 16 a 24 anos, é o eleitorado que o presidente Lula tem dificuldade. Flávio tem mais de 40% da intenção do eleitorado evangélico, também é um ponto a ser trabalhado melhor pela campanha do PT. Lula tem mais entrada no eleitorado católico e Lula tem mais entrada na baixa renda, que é outra dificuldade de Flávio Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, ele tem outros candidatos que, querendo ou não, conversam com esse mesmo eleitor dele, como é Caiado, e que acabam tirando um pouco essa capilaridade que ele poderia ter. Isso é demonstrado principalmente a partir desses resultados que são testados de segundo turno, em que a gente vê o nome como Caiado conseguindo atingir a mesma marca de Flávio Bolsonaro num empate técnico com o presidente Lula no segundo turno.